Tudo Esse saudável. daqui Eu é fiz um modulação trecho epigenética da antes de influenciadora engravidar da dando uma Sofia, muita gente não entrevista, sabe o que é, então onde deixa eu ela fazer uma fala que fez explicação uma breve. É quando modulação você e seu marido epigenética. mudam a sua alimentação, uma Agora, olha o que ela específica fala, antes da que gravidez, para através da zerar a alimentação ela genética de conseguiu doenças. Câncer, zerar a diabetes, qualquer genética de doença doenças. genética vem zerada. Será que Aí o tem seu filho como nasce fazer sem isso? nenhum gene Será que ela tá ruim de certa? doenças, Vamos porque você mergulhar faz mais modulação fundo? epigenética. A influenciadora se referiu na entrevista a algo chamado epigenética. Essa ciência ela mostra como fatores externos conseguem silenciar ou estimular a expressão dos genes. Os genes, eles são pequenos pedaços do DNA que contêm uma informação para produzir uma proteína que vai ter alguma função aí no seu corpo. Então eu quero que você imagine aqui comigo que o seu DNA ele é como se fosse um aparelho de celular e que o mecanismo da expressão desses genes são como se fosse uma capinha desse celular. E aí então você pode trocar a capinha, você pode escolher a cor que você quer, você pode colocar diferentes capinhas no seu celular. Bom, então tem uma parte da entrevista que ela fala que o filho vai ter zerado as doenças. Mas será que isso existe? Existe algo que a gente chama de transmissão epigenética transgeracional. O que isso significa? São estudos que foram feitos que mostram que na geração original, então o avô, ele teve um estilo alimentar que levou ele a ter uma desordem metabólica, então levou ele a ter um sobrepeso, por exemplo. O que, numa idade fértil, refletiu em quê? Em um estresse sobre aquele esperma produzido. Então ficou gravado no perfil epigenético dele esse sobrepeso. Daí, no seu filho, ou seja, o seu pai, que foi o resultado desse esperma que tinha esse perfil epigenético de predisposição ao sobrepeso, essa predisposição, ela pode não se manifestar. Então, se o seu pai não estiver ali num ambiente que é favorável a esse desenvolvimento do sobrepeso, ainda assim, o que vai acontecer? O neto, você, pode ter herdado essa assinatura epigenética que a gente chama lá do seu avô, através do seu pai. Então, se você estiver ali exposta a um ambiente com um estímulo associado ao excesso de peso, ainda que numa menor intensidade, vai poder manifestar essa predisposição ao acúmulo de gordura. Mas aí você vai me perguntar, então, depois dessa explicação. Então, Carolina, a influenciadora, ela estava certa ou não na entrevista? Em partes, ela estava certa sim. A alimentação baseada no seu DNA tem a capacidade de modular como esses genes eles vão se comportar, influenciando no risco de doenças. E aí é o que nós chamamos de nutrigenômica, que é a ciência da interação entre os genes e os nutrientes. Porém, é claro, nem a alimentação, nem nenhum outro fator tem o poder de mudar o código genético, DNA. A não ser, é claro, né, gente, em condições assim extremas, em casos onde tem uma mutação, onde houve uma exposição a uma radiação, um produto químico, mas aí é uma outra história, tá? Então, não existe essa possibilidade que ela fala de zerar o risco de surgimento de doenças. Mas saber que os genes, eles estão de olho em todas as escolhas que nós fazemos, isso é ótimo, isso é autoconhecimento. Porque mesmo com as predisposições, existe sim uma cooperação entre os seus genes e a nutrição. E as ações dos nossos genes, elas podem ser alteradas, elas são dinâmicas para favorecer a nossa vida, favorecer a nossa saúde. E aí, o que você achou? Tá preparada para uma nutrição baseada no seu DNA?